Sawadee ka, tukon! Hoje eu vim falar pra vocês formas de como começar a estudar tailandês. Mas antes eu vou me apresentar. Sawadee ka, ฉันชื่อฮารุนะคะ อายุ 24 ปีฉันเป็นคนบราซิลแล้วก็เป็นครูภาษาไทยประมาณ 3 ปีค่ะอาจจะไม่รู้ Então, a primeira coisa que vocês devem colocar na mente de vocês como um mantra é: o tailandês não é impossível de aprender. Ele pode ter suas dificuldades, assim como o português tem suas 1 milhão de dificuldades, ainda assim ele também tem suas facilidades. Então tem coisa que é muito mais fácil no tailandês do que no português. Principalmente no início, gente. No início a gente vai estranhar, porque é uma língua diferente, né? Agora, o segundo passo, na verdade o primeiro passo oficial, né, porque aquela era só a entrada, é: aprenda o alfabeto tailandês. Por mais que vocês queiram aprender o tailandês para conversação ou para entender a série sem legenda, ainda assim é necessário você aprender o alfabeto, porque o tailandês é um idioma tonal. Isso quer dizer que, por mais que a escrita esteja igual, o tom pode mudar completamente o significado da palavra, gente. Então, por exemplo, ma é cavalo, ma é cachorro. E a romanização, que é, no caso, transformar os caracteres tailandeses no nosso alfabeto, né, para que a gente entenda sem saber o alfabeto, é muito subjetivo, né? Então, tem gente que vai romanizar de uma forma, tem gente que vai romanizar de outra. Então, por exemplo, a palavra oi, que é sawadee, ela é escrita de diversas formas. Então, vocês podem ver escrita dessa forma ou dessa forma. Se a gente não sabe o alfabeto, a gente pode ver essas duas palavras e pensar: que palavra é essa? Será que é o mesmo oi? Será que significa outra coisa? Mas no tailandês vai ser a mesma coisa, né? Só que as pessoas romanizam de forma diferente. Então por isso que a gente tem que aprender o alfabeto, não tem escapatória. Mas a notícia boa é que é mais fácil do que parece, tá, gente? Não é tão difícil assim quanto vocês imaginam. Então, comece pelas consoantes, depois você vai para as vogais, e aí você junta consoantes com vogais. Por exemplo, você aprendeu o go, gai, que é o go, tem som de go, ou seja, é um som de G, se a gente for fazer o paralelo com o português. E a gente tem a vogal A. Então, se a gente junta os dois, go mais A, vai virar ga. Então é basicamente isso. Você junta a consoante com a vogal e é como o português, por exemplo, B com A, ba, C com A, K, enfim. E depois, as consoantes finais. As consoantes finais são as consoantes que ficam no final da sílaba. Então, por exemplo, ban, que significa casa. A gente tem o bo, que é como se fosse um B. A gente tem o a, que é a vogal A, né? E a gente tem o no final, que tem som de N, ou seja, ban. Então, a gente tem que aprender essas consoantes finais porque tem algumas que vão mudar de som. Então, se vocês não estudarem, talvez isso confunda bastante a cabeça de vocês, tá? Gente do céu, olha isso aqui. Jesus amado. Então, gente, em ordem aqui seria consoantes, vogais, a junção das consoantes com as vogais, consoantes finais, e depois a gente já pode ir para a conversação, por mais que ainda tenha regras gramaticais, tá? Vocês já podem começar a aprender verbos, pronomes, e aí formar frases, mesmo que seja frase simples, né? Por exemplo, eu como pão. Olha que frase boa. A outra dica que eu dou é: aprenda frases do dia a dia. Então não pegue apenas palavras soltas, né? É muito bom o vocabulário solto, né? Como verbos, pronomes, isso é muito bom para formar frases. Mas aprenda também frases inteiras. Por exemplo, expressões que às vezes não faz muito sentido se a gente traduz literalmente, mas eles usam bastante. Então, vocês veem qual o contexto que você deve usar aquela expressão, e aí você treina, repete. Muita repetição, gente, porque a gente tem que decorar, né? Então a dica é: aprenda tanto palavras soltas como palavras, expressões inteiras, tá? Outro assunto muito importante para saber desde o início é os tons, né? Como eu falei, é muito importante, né? E por mais que no início vocês escutem aí os tons parecidos ou iguais, eles não são iguais. Normalmente essa questão de tom, como a gente não tem no português, é algo que o nosso ouvido ainda tem que se acostumar, sabe? Então a gente vai perceber a diferença com o tempo.
Então não acho que você vai sentar hoje e vai decorar todos os tons. Não é assim. Ou pode ser assim também, seria bem legal. E por fim, a minha outra dica é: estude pouco, mas estude sempre. Então, basicamente, mesmo que você só possa estudar 15 minutos por dia, sente para estudar 15 minutos por dia, mas que seja todo dia, porque isso vai ajudar vocês a lembrarem, né? Então, por mais que vocês não tenham tempo de aprender todos os dias, 5 horas de relógio estudar tailandês, mesmo assim, 10, 15, 30 minutos é o suficiente para você revisar tudo, relembrar, para que isso sempre esteja na memória. Mas é isso, gente. Esse é meu primeiro vídeo aqui, então eu não sei exatamente como que devem ser feitas as coisas. Eu nunca fiz um canal no YouTube, mas me deem sugestões, né, caso vocês queiram que eu melhore alguma coisa. Se vocês quiserem que eu fale sobre algum conteúdo aqui, pode deixar a sugestão aqui nos comentários. E se você gostou do conteúdo, clica no like e não se inscreve. Ah, eu sempre quis falar isso. E se inscreve, porque eu vou trazer muita novidade pra vocês, gente. É isso aí, gente. Tchup, tchup.